Fala investidor, meu nome é Gabriel Assunção e você está no canal Investir é Viver. E nesse vídeo nós vamos calcular o preço teto para as ações do Banco Santander. E por que é interessante a gente ter no radar esse banco e por que é importante a gente calcular o seu preço teto? Bom, os dois principais setores de relevância no pagamento de dividendos, quando você começa a pensar em renda passiva, são o setor bancário e o setor elétrico, porque eles têm bastante empresas com pagamento recorrente, então são setores que de fato eles são relevantes quando o foco é carteira previdenciária. É claro que outros setores vão ter outras empresas que também vão ser importantes, mas acaba que o setor bancário e o elétrico eles formam uma base dos investimentos quando o foco ele é renda passiva. Então, sendo o Banco Santander um dos 4 maiores bancos do país, junto com o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil, é muito importante que a gente tenha, no mínimo, o Santander no radar. Não quer dizer que a gente vai acabar comprando todas as ações de bancos dos 4 maiores, né? Fazendo uma aposta setorial e comprando a ação do Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco ao mesmo tempo, ou junto, tem na mesma carteira. Não que isso não possa acontecer, mas de modo geral a gente vai acabar focando em um banco ou outro. Porém, é importante que a gente tenha calculado no mínimo o preço teto para cada um desses 4 bancos para que a gente consiga fazer análise. Olha, esse aqui está ficando mais barato, esse aqui está ficando mais caro. E aí sim, aprofundar no estudo para poder ter questões mais minuciosas de cada banco. Mas o cálculo do preço teto, que a gente vai fazer nesse vídeo, ele é essencial para o investidor previdenciário. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai calcular o preço teto é ver se as ações variaram no período. Porque se a quantidade de ações não tiver variado, a gente pode usar o provento por ação para fazer conta tranquila. Mas, se tiver variado no período, aí a gente tem que pegar a quantidade de ações atuais e pegar os proventos em milhões de reais, por exemplo, e dividir pela quantidade de ações atuais. Mas vamos ver o que aconteceu aqui para o Santander. Se a gente olhar a participação acionária em milhares de ações, em 2017 era de 7.498.531. Já em 2021, a mesma quantidade. O que significa que o total de ações da empresa se manteve constante no período de 2017 a 2021, em 7.498.531.000 ações. Portanto, podemos utilizar os proventos por ação destes anos sem precisar fazer o ajuste para a quantidade de ações atuais. Bom, seguindo aqui, o que a gente observa? Essa é a planilha do Banco Santander referente ao pagamento de proventos. Você vê que ela está muito bem organizada. Ele tem os anos separados, o montante que foi distribuído, quanto foi para cada ação, data de pagamento. A única coisa que tem que tomar cuidado é que ele colocou o valor distribuído em lote de 1.000 ações. A gente tem que dividir esse valor, por exemplo, para a ON em 2021 de 1.161,92, tem que dividir em 1.000, que vai dar R$1 e pouco aí por ação, certo? Então, vamos agora, antes da gente fazer o preço teto, ver se é mais interessante comprar ação ON, PN ou Unit, para a gente conseguir escolher uma dessas ações para fazer a conta do preço teto. Bom, vamos fazer a equivalência. A equivalência é entre SAMB3, SAMB4 e SAMB11. Isso está previsto no estatuto, mas a gente vai ver pela conta aqui. Se a gente ver historicamente o pagamento de dividendos da ON para PN, a gente vai pegar a quantidade que foi distribuída em ON e dividir pela PN. A gente vê que sempre dá um valor de 0,9091. Ou seja, a SAMB4 tem valor unitário, valor 1, para mim. A SAMB3 tem o valor de 0,9091 SAMB4. Por quê? Por causa que a distribuição de proventos dela é inferior. Ou seja, a SAMB4 vale mais porque recebe mais dividendos. Já a SAMB11 é uma unit formada por SAMB3 mais SAMB4. De tal maneira que é a mesma coisa que a gente somar uma SAMB4 mais o que vale a SAMB3 em função de SAMB4, que vai ficar 0,9091. Portanto, uma SAMB11 vale o mesmo que 1,9091 SAMB4. E isso a gente vai ver no histórico, né? Se você fizer para todos os anos, a conta sempre dá 0,9091 e tem um motivo. Se você for no Estatuto Social da empresa, na parte que fala das ações, você vê aqui no inciso 6, escrito: as ações preferenciais asseguram aos seus titulares as seguintes vantagens. E a primeira questão é que os dividendos são 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias. Ou seja, sempre os dividendos das ações preferenciais são 10% maiores, o que faz essa equivalência entre o valor das duas ações. E aí, quando a gente tem uma equivalência entre o valor das ações
referente aos dividendos, a gente precisa ir para o preço de mercado para ver qual que está valendo mais a pena. Lembra lá no Itaú, que acabava que a Itub 3 valia mais a pena? Vamos ver aqui no Santander. Então, pegando a última cotação aqui de 29 de abril de 2022, o SAMB 3 estava em R$ 15,10, o SAMB 4 estava na mesma data em R$ 16,63 e o SAMB 11 estava nessa data com R$ 31,75. Vamos fazer a equivalência aqui. Então a gente pega a cotação que estava a ação e pega a razão para a SAMB 4, ou seja, quanto que essa ação estaria valendo se fosse multiplicada pelo fator de correção para a SAMB 4. Nesse caso, a gente observa o quê? Que todas estão dando um valor muito próximo, ali deu 16,61, né? É quase a mesma coisa que o 16,63. O que a gente pode dizer com isso? Que hoje não há diferença entre comprar SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. É claro que tem investidores que falam, eu prefiro comprar ON, eu prefiro comprar PN, eu prefiro comprar Yield por causa da liquidez e tal. Mas de modo geral, assim, em direito de recebimento de dividendos, equivalente é o valor hoje em mercado de SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. E isso o mercado próprio se ajusta através da arbitragem, que é uma coisa que algumas pessoas atuam fazendo para que, de fato, o valor fique justo entre as classes de ações. Então, o que a gente pode dizer é que, na prática, hoje, tanto faz. Então, vamos utilizar o SAMB 4 nas contas, que é interessante. E você sabe que, sempre que você for comprar ações do Santander, é interessante que você volte nessa razão que converte a ação em uma SAMB 4, para ver se está valendo a pena comprar a SAMB 3, SAMB 4 ou SAMB 11. Mas, de modo geral, o que deu para ver é que o Santander não tem aquela disparidade que o Itaú tem no valor das ações referente aos dividendos, tá? Então, vamos fazer as contas para a SAMB 4. Bom, pegando o valor líquido de proventos entregue pela ação SAMB 4 ao longo dos últimos 5 anos, a gente tem esse histórico aí, que dá alguns cálculos de preço-teto. Vamos falar uma coisa sobre preço-teto. Veja em 2019. Se a gente pegasse o provento de 2019, o preço-teto cairia em R$ 23,87. Já de 2020, esse preço-teto cairia em R$ 7,82. O que eu quero dizer com isso? Você nunca pode pegar o provento de um ano para calcular o preço-teto, porque senão você vai estar fazendo besteira. Existe um fenômeno que se chama regressão à média, ou seja, pode ser um ano que a empresa vai estar muito bem, muito mal, tal, mas de modo geral a empresa vai ter um caminho dela, que é um caminho médio. Então, esses anos, eles são impactados por algumas questões. Então, por exemplo, em 2019 foi lucro recorde. Aí, em 2020, a empresa não podia distribuir direito de dividendos por causa da pandemia. Então, essas coisas, elas precisam ser diluídas e, portanto, a gente sempre vai calcular preço-teto de acordo com um histórico, de acordo com uma média. Se você chegasse lá num preço-teto de R$ 7,82 para Santander, você podia esperar deitado, você podia esperar décadas que você não ia conseguir comprar o Santander a esse preço. Já se você comprasse a R$ 23,37, provavelmente você estaria fazendo um mau negócio. Então, sempre que a gente vai calcular preço-teto, tem que ter essa questão da média. Bom, se a gente fizer uma média de 5 anos, para os proventos líquidos recebidos por SAMB 4, daria um preço-teto de R$ 16,07. Já uma média de 3 anos daria R$ 17,66. Se você quiser já utilizar isso como preço-teto, você pode, mas eu vou continuar fazendo algumas análises para a gente chegar em outras conclusões que vão dar mais firmeza para a gente em relação ao preço-teto. Bom, olhando aqui o histórico de pagamento de proventos, a gente vê que o Santander tem tido um crescimento do lucro e tem remunerado bastante seu acionista. Ele não tem um dividendo tão baixo, mas também não tem aquele payout que faz com que todo o lucro do banco esteja sendo distribuído. A gente tem aí um payout razoável que a gente vai ver à frente. Bom, o que o banco diz sobre a sua prática de distribuição de proventos, né? Ela diz que o banco tem a intenção de ser o que gera maior valor aos acionistas entre os 4 maiores bancos do país, né? Já que ele está brigando com esses players. Então, ele tem a intenção de remunerar os acionistas com 50% do lucro líquido anual ajustado, apurado, claro, de acordo com as normas brasileiras. Então, o que acontece é que ele está declarando que tem a intenção fixa de distribuir 50% do lucro anual. Pode ser que ele distribua um pouco a mais, um pouco a menos,
mas essa é a política que ele divulgou. Diferente do Itaú, que tem lá no Estatuto os 25 mínimo obrigatório, assim como praticamente qualquer empresa brasileira tem, que também é o caso do Santander, ó, ele diz que tal percentual é superior ao mínimo determinado pela legislação, que são 25% dos ganhos, mas o que acontece é que o Santander ele fixou que ele quer pagar provavelmente 50% do lucro líquido anual ajustado. Diferente de Itaú, que disse, ó, eu vou pagar os 25 mínimo obrigatório, mas eu não tenho compromisso de manter alguma prática de payout, porque eu estou pensando numa geração de valor global, então pode ser que eu distribua mais ou menos de acordo com a minha estratégia de alocação de capital. Isso a gente viu lá no vídeo do Itaú, e que foi respondido diretamente pelo time de relações com investidores do banco. Então é uma informação bastante confiável. Bom, então essa é a questão que o Santander nos trouxe aqui. Ele pretende pagar 50% do lucro líquido anual ajustado. Bom, vamos dar uma olhada em histórico, né? Se a gente olhar o lucro líquido contábil em bilhões dos últimos 5 anos e os proventos brutos, né, ainda não tendo descontado o desconto do imposto dos juros sobre capital próprio, a gente vê que tem um payout em 2021 de 64%, em 2020 28%, impactado pelaquela restrição do Banco Central, 2019 76%, 2018 54% e 2017 79%. De tal maneira que se a gente somar todo o lucro líquido contábil dos últimos 5 anos e somar todos os proventos brutos dos últimos 5 anos, a gente chega em um payout de 59%. Por quê? Porque tem aquela questão, ele está pagando 50%, mas tem a questão do ajustado. Então, na prática, o que a gente observou historicamente ao longo dos últimos 5 anos é que a empresa tem pagado um payout de 60%. E vamos dar uma olhadinha no lucro, né? No lucro, a gente pode observar que teve em 2017 8, que foi um ano bem baixo, aí depois teve 12 bilhões 170 milhões, 14,18, 13,47, 14,99. Então, assim, da mesma maneira que para o Itaú eu disse assim, dá para eu dizer que o Banco Itaú lucra 25 bilhões de reais por ano. Aqui, sem nenhum medo, eu também consigo dizer que o Santander é um banco que lucra 14 bilhões de reais por ano. Com isso, eu consigo fazer contas de preço teto baseado nesse payout e baseado nesse lucro que o Santander já possui, né? Já se pode dizer que o Santander tem esse lucro de 14 bilhões de reais por ano hoje, né? Então, se a gente calculasse aqui o PE, o preço teto dos últimos anos, a gente teria esses valores aí que vão divergir, mas vamos ver os valores para a média, né? Então, para a média de lucro dos últimos 3 anos, o lucro por ação PN ajustado, por que eu escrevi ajustado? Porque tem o lucro por ação PN e o lucro por ação AN, eu fiz uma divisão de acordo com o percentual do dividendo também, para ficar um valor mais aderente à realidade. Então, esse lucro por ação PN ajustado ficou nos últimos 3 anos para Santander em R$ 1,99, o que se eu colocar um preço teto de 10, daria um preço teto de R$ 19,87, ou se eu quiser colocar uma margem de segurança de 15%, ou seja, aceitar um PL de 8,5 para ser mais restritivo, daria um PL de 16,89, um preço teto de 16,89. Na média dos últimos 5 anos, aí já cai um pouquinho o lucro líquido, dá 13,27, o que me daria um preço teto no PL de 10 de R$ 18,56 e um preço teto no PL de 8,5 de R$ 15,78. Mas então, falando sobre a realidade que a gente pode assumir da empresa, no adotado, a gente tem 14 bilhões de lucro líquido contábil, com 8,4 bilhões de proventos, com um payout de 60%. Dessa maneira, a gente chega num preço teto para um PL de 10 de R$ 19,58 e para um PL de 8,5 de R$ 16,64. Veja que o preço teto ele fica a mesma coisa que o PL de 10. Por quê? Porque se eu adotei um PL de 10 e um payout de 60%, quer dizer que 6% vão virar dividendo e 4% vão virar reinvestimento para a empresa, de tal maneira que o preço teto vai ficar equivalente entre essas duas métricas, certo? E por que é importante a gente olhar o preço teto do PL de 10 para o setor bancário? Porque ele é um balizador histórico. Assim como o 6% ele é um balizador histórico para dividendo, o PL de 10 ele é um valor balizador histórico para o setor bancário.
de tal maneira que é interessante a gente definir o PL10 como preço teto, mas é claro, ter as nossas margens de segurança para balizar o nosso preço teto. Então, como eu sempre digo, eu gosto de fazer um preço teto menos restritivo para dizer que não é caro comprar empresa nesse patamar, mas talvez não seja o melhor negócio do mundo, e um preço teto mais restritivo para dizer, olha, tá ficando interessante, tá ficando legal. Então, de acordo com essa tabela e a tabela anterior de proventos dos últimos 5 anos, eu cheguei aqui em dois valores de preço teto, o mais restritivo e o menos restritivo. Sendo o preço teto menos restritivo para Santander Sambi 4 de R$ 19,50 e o preço teto mais restritivo para Sambi 4 em R$ 16,50. E aí, o que você acha desses valores de preço teto? Eles estão coerentes com a realidade? Não estão? Qual que é o valor de preço teto que as suas contas trouxeram? Você gosta de fazer essa divisão entre um preço teto mais restritivo e um menos restritivo? Ou você gosta de simplesmente ter um único valor de preço teto? Antigamente eu trabalhava só com um valor de preço teto, mas isso me gerava alguns problemas que eu posso explicar em outros vídeos, que fez com que eu tenha começado a trabalhar dessa maneira, com preço teto mais e menos restritivo. Então coloca aí nos comentários se você gosta do banco, se você é acionista do banco. E é isso aí, um forte abraço e bons aportes.